Antes de mais nada, quero agradecer ao pastor pela introdução amorosa aí. Agradeço ao pastor Marçal. O pastor Marçal teve um compromisso hoje. Ele falou para mim que ia estar aqui, mas acabou tendo que ser remanejado, meio que às pressas. Mas faz parte do ofício, faz parte do ofício. Ele falou que tinha deixado a igreja em boas mãos. Aí eu falei para ele, se for nas mãos de Deus, com certeza. Nas minhas eu já tenho umas dúvidas aí. Mas estamos todos em boas mãos, graças a Deus. Eu queria começar falando e lendo com vocês Efésios 5:14. Vocês projetam para a gente? Efésios 5:14. Eu vou ler do 14 ao 18 para começar. Deixa eu ver só se o meu brinquedinho funciona. Está funcionando? Muito bem. Eu vou aproveitar e vou ler de vocês aqui. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, ou contenda em outras versões, mas deixem-se encher pelo enchei-vos do Espírito Santo. É isso que eu quero falar hoje. Sermos cheios do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Amém? Eu também. Todos precisamos, todos, sem dúvida. Porque a gente já sabe como é que funciona quando as coisas estão vazias, né? Não precisa ir muito longe, né? Basta voltar alguns dias atrás, e se mesmo que você tivesse na garagem uma Ferrari, né, uma Mercedes S500, uma BMW de último tipo, mas sem combustível, para que serve? Até uma bicicleta ganha, não é verdade? E nós passamos por isso, não passamos? Pois é, assim somos nós quando estamos vazios do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E a gente sabe que não dá para ir longe quando a gente está vazio. Não dá. E é curioso o que o texto fala, né? Enchei-vos do Espírito, deixem-se encher pelo Espírito Santo, ou seja, ser cheio dele. Isso denota, que mesmo no mundo espiritual, aquela famosa lei da física continua valendo. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, ou você está cheio do Espírito Santo de Deus, ou vazio dele, consequentemente cheio de outras coisas. Já viu como é que fica um terreno vazio? Um terreno baldio, por exemplo, que ninguém usa para nada? O que acontece geralmente com um terreno baldio? Em muitos casos. Alguns viram depósito de lixo, não é verdade? Outros são invadidos. Você tem uma série de problemas em relação, por exemplo, a terrenos vazios. E nós, às vezes, somos assim também. O que Paulo está colocando aqui? Que o objetivo é que a gente seja cheio do Espírito Santo. E se você é cheio do Espírito Santo, você não dá espaço para ser cheio de outras coisas piores, mas sempre do melhor de Deus. E é isso que a gente tem que lutar todo dia, buscar ser cheio do Espírito Santo. Como é que você é cheio do Espírito Santo? Como é que uma pessoa começa sendo cheia do Espírito Santo? Em que momento o Espírito Santo habita em você? Alguém lembra? Oi? Onde mais? Mas o primeiro momento que o Espírito Santo vem sobre você. Nascer de novo, aceitar Cristo. Quando você nasce de novo, quando você nasce do alto, você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, você se torna uma nova criatura. Certo? Nova criatura, o que é nova criatura? Eu sei que eu já falei, acho que isso outra vez, mas vou repetir, porque sempre é bom. Às vezes a repetição faz parte do processo de aprendizado.
né? Quando você aceita Cristo como seu suficiente Salvador, né? Que a obra do Calvário vale para você, que Ele agora é a tua justiça, e você se torna então uma nova criatura, você nasce do alto, como, né, está em João 3, quando ele conversa com Nicodemos. Mas quando você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você se torna nova criatura, o que mudou? Né? Então, para ajudar o que muda, né, só vamos relembrar, Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Em Ezequiel 36, 26 e 27, o texto fala assim: dar-vos-ei coração novo, vou tirar de vocês o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. E também vou dar um espírito novo para vocês. Então você ganhou duas coisas já: um coração novo e um espírito novo. Ok? Novo nascimento já tem essa simbologia. Você ganha você ganha uma alma nova, porque coração está relacionado à sede das emoções, e a mente, por exemplo, está relacionado, né? Porque Jeremias 31, 33 fala disso também, que você ganha uma mente com a lei de Deus, e Ele também escreve a lei de Deus no seu coração, ou seja, você ganha uma alma nova. Por que é uma alma nova? Porque mente é sede da razão, ok? Coração sede das emoções. Então, você ganha uma alma nova, onde você vai ter agora o quê? A mente de Cristo e o coração de Cristo. E além disso, você ganha um espírito novo. Mas não suficiente, no versículo 27 de Ezequiel 36, ele fala assim: e eu vou colocar o meu espírito em você. É nesse momento que o Espírito de Deus vem habitar em você, quando você nasce de novo. Porque nesse momento você se torna filho de Deus. Porque todos, quando nascemos, somos o quê? Filhos de Adão. Né? Às vezes o pessoal fala, não, porque todo mundo é filho de Deus. Todo mundo que nasce é filho de Adão. Nós temos que nos tornar filhos de Deus. E para nos tornarmos filhos de Deus, você tem que nascer do alto, nascer do Espírito, né? Então, por isso que tem a simbologia do batismo. Acho que eu já mostrei aqui a simbologia do batismo para vocês, né? Dessa questão do novo nascimento, que é fundamental para a nossa vida. Então, o Espírito vem habitar em você para proporcionar a você e para fazer você ser essa nova criatura. Ele vai pressionar você. O texto diz assim, né, que Ele vai colocar o Espírito dele em nós, e o Espírito dele é que vai fazer com que a gente obedeça aos seus estatutos, né, às suas leis, e observar tudo isso, os juízos de Deus. Então, quem vai fazer as coisas em nós? Quem que vai produzir as coisas em nós? Somos nós? Não. O texto diz, quem produz é o Espírito de Deus. Mas você não é um agente passivo, você é agente ativo. Você é cooperador desse trabalho. O Espírito Santo vai entrar em você e vai dizer para você, agora, se você fazia tal coisa, agora você não deve fazer mais, porque agora a tua natureza mudou. Se você, por exemplo, vamos pegar um caso típico, né? Uma pessoa que roubava, por exemplo. Se você roubava, agora você não rouba mais. Se você se prostituía, agora você não se prostitui mais. Se você era um mentiroso, agora você não é mais. Né? Por quê? Porque essas coisas agora são passados, são coisas do velho homem. Agora você é a nova criatura, novo homem. Por isso que eu quis falar sobre nova criatura, porque é um recomeço. A gente sempre fica pensando às vezes, principalmente quando as coisas dão errado, como eu gostaria de ter feito tudo de novo. Como eu gostaria de voltar no passado, né, e não ter cometido determinados erros do passado. A verdade é que a gente não pode voltar ao passado, certo? Mas nós podemos mudar o presente. E o presente sempre está à nossa disposição através de Cristo. Sempre. Então você pode mudar hoje, através do Espírito Santo, o futuro que você tem. E conseguir colher coisas diferentes. Né? Lembra, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Então vamos ver uma vida nova. Certo?
Se você lembrar, a aliança antiga é baseada no quê? Nas leis de pedra. Não era isso? Não tinha aquelas 2 tábuas de pedra? Tinha os 10 mandamentos, que é o símbolo da antiga aliança, que é baseada na lei. E aí você tem agora o quê? Jesus prefigura a nova aliança, que tem um novo nascimento. É curioso que o novo nascimento, a descrição da nova criatura, esteja no antigo. Por que está no antigo? Porque Deus, na verdade, sempre foi algo progressivo. O seu relacionamento com a humanidade sempre foi algo progressivo, até alcançar o seu ápice. Qual é o ápice do relacionamento de Deus com a humanidade? Nessa configuração? Cristo. Cristo é a revelação máxima. E Cristo é o ápice no sentido da aliança. Porque você teve várias alianças. Adão tinha uma aliança com Deus, a qual ele quebrou. Noé teve uma aliança com Deus depois, a qual os homens continuaram quebrando. Depois ele faz uma aliança com Abraão. Depois você tem aliança com Moisés. E o povo sempre quebrando as alianças. Até que a aliança máxima, perfeita, vem só em Cristo. Por isso que o autor de Hebreus fala que a antiga aliança, tinha que ser mudada, porque ela tinha problemas, ela tinha defeitos. Por exemplo, lá em Hebreus 8:7, ele fala assim: porque se aquela primeira aliança, qual aliança? Aquela do Monte Sinai, a aliança da lei, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então, se a primeira aliança fosse perfeita, qual é a necessidade da segunda? Qual é o problema da primeira aliança? Ela não conseguiu o quê? Aperfeiçoar o homem. É o que diz aqui, ó. Se, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus, que está em Hebreus 7, 18 e 19. Ou seja, a antiga aliança sempre teve um problema. Qual é o problema da antiga aliança? Era a lei? A lei era o problema? Não. Por que não é o problema? Paulo mesmo diz, a lei é perfeita, é boa, é agradável. Então qual é o problema na aliança antiga? O homem. Porque é uma lei querendo ser empurrada numa natureza velha. Uma natureza que teria que produzir justiça, mas a nossa natureza produz justiça, gente? A natureza humana consegue produzir uma justiça? Você consegue ser justo? Você consegue cumprir a lei? Não. Por isso que Cristo teve que vir para fechar o quê? A nova aliança. Você vê que nos evangelhos você tem 2 pescas. Você já percebeu? Tem 2 pescas maravilhosas. Você tem uma pesca maravilhosa em Lucas 5, e você tem uma outra pesca maravilhosa em João 21. E as 2 pescas, elas têm características interessantes, mas há umas distinções curiosas. Por exemplo, nas 2 pescas, os discípulos passam a noite trabalhando e não pegam nada. Certo? Em Lucas 5 acontece isso. Pedro ainda nem discípulo é, ele vai ser chamado ali. Jesus vai usar o barquinho dele. Em João 21, que é depois da cruz, os discípulos já estão desalentados, sem saber como fazer da vida, ainda meio desesperançosos, Pedro inclusive, porque ele é o primeiro que tem a ideia de pescar, e aí os outros discípulos vão acompanhar, e passam a noite também, não pegam nada, e aí você tem Jesus aparecendo para eles, depois da ressurreição pela 3ª vez. Então, é muito parecido a situação. Só que na primeira pesca, Jesus chega para Pedro, pede o barco, pede para colocar o barco nas águas rasas. E ele usa o barco como palanque, como púlpito. E daquele barquinho ele prega para a multidão. Terminando, ele fala para Pedro, olha, vocês não pegaram nada. Então, faz o seguinte, pega o barco, leva em águas profundas, lancem as redes, que vocês vão pegar alguma coisa. E aí Pedro falando, olha, na tua palavra nós faremos. Qual foi a parte fundamental de Pedro aí? Ele acreditou.
Porque se Pedro não acreditasse na palavra de Cristo, ele não teria ido com o barco até as águas profundas e não teria pescado como pescou. Então ele vai com o barco até as águas profundas, lança as redes, e aí o texto diz que ele puxa as redes, mas vem tanto peixe, que as redes começam o quê? A arrebentar. A rede não resiste à quantidade de peixes e ela começa a arrebentar. Mesmo assim, mesmo com a rede arrebentando, eles conseguem trazer alguns peixes à praia. E aí repartem entre si. Isso é na primeira pesca maravilhosa, antes da cruz. Depois da cruz, você tem a segunda pesca, em que daí Jesus está passando na areia e fala: Pedro, não pescaram nada, né? Então, faz o seguinte, lança as redes agora à direita do barco. Né? E aí eles lançam as redes à direita, e o texto diz que eles puxam e vem cheia de peixes, muitos peixes. E ele faz uma diferença que na primeira você não percebe. Na segunda ele diz assim, são grandes peixes. Ou seja, ele dá a qualidade dos peixes. Todos os peixes que vieram na rede eram grandes peixes. Na primeira pesca, você não tem a qualidade dos peixes. Não denota a qualidade. Então você pode imaginar que vem de todo tipo, grandes e pequenos. Na segunda, todos são grandes peixes. Na segunda, a rede não arrebenta. Perceba que a rede não arrebenta. O texto fala assim, apesar de ter muitos grandes peixes, a rede não arrebenta. E é curioso, eles contam o número de peixes. 153 grandes peixes. O que isso tudo quer dizer? A primeira pesca maravilhosa fala da antiga aliança. A segunda pesca maravilhosa fala da nova aliança. Claro, tá? Eu não vou esgotar o tema. Uma coisa que eu aprendi na Bíblia é isso. Pedro me ensinou uma coisa fundamental quando eu leio a Bíblia. Ele diz assim, nenhuma profecia bíblica é de particular interpretação. O que Pedro está dizendo aí? Então é o seguinte, tudo que você lê na Bíblia, qualquer frase que você lê na Bíblia, significa o seguinte, que Deus está falando ali pelo menos duas coisas, no mínimo. No mínimo duas coisas. Na verdade, quando a gente cava, Deus está falando ali muitas coisas. Então, quando você lê a Bíblia, sempre lembre disso. Toda frase, todo texto que você lê, Deus fala muito mais do que o que está escrito ali. Sempre. E como a gente tem uma vantagem, porque a Bíblia é o único livro que o autor está presente, né, e eu faço uso disso direto, né, você não gostaria de fazer perguntas para o autor? Então, eu pergunto direto. Eu pergunto mesmo. E sabe a coisa legal? Ele responde. Ele responde. Então, faça uso disso. Afinal, não é ele o autor? Então, pergunte, ele responde. Se não responder, vai te dar dicas. Porque às vezes o problema é a qualidade das perguntas também. A gente faz algumas perguntas, às vezes, que não nos compete fazê-las. Então, faça boas perguntas também. Ajuda. E eu vou mostrar um desses aspectos só. Vou usar a questão das alianças. Por exemplo, na segunda pesca, ele fala para lançar à direita. Na primeira pesca, ele não fala para onde vai lançar as redes. Então eu posso presumir que o normal é você lançar à esquerda. Ok? Já que ele não falou, ele só falou lancem as redes, né? Então o normal seria lançar à esquerda. Na segunda, ele tem que falar que tem que ser à direita. Porque se fosse algo não usual, ele não falaria. E é curioso, esquerda e direita referem-se a dois atributos de Deus. Se você lembrar, a esquerda sempre está relacionada à justiça. Justiça e juízo de Deus. E direita sempre está relacionada à misericórdia. Quer ver um exemplo? Você tem o texto acho que de Mateus 5, se eu não estou enganado, em que Jesus fala que naquele dia Deus vai separar ovelhas de cabritos e vai colocar as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. E é para as ovelhas ele vai dizer, vinde benditas do meu Pai, né? Herde o reino que lhe estava preparado. Enquanto que as da esquerda, os cabritos, né?
já é de bem diferente. Eles vão herdar não o reino, mas vão herdar o quê? O lago de fogo que foi preparado para Satanás e seus anjos. Então, os da esquerda recebem juízo. Os da direita recebem misericórdia, ou graça, como queira chamar também. Ok? Então, a primeira pesca me fala do juízo, me fala da lei. E você vê que eles estão pescando peixes e as redes, elas começam a arrebentar. Por que ela está arrebentando? Pelo caso de Hebreus, que a gente leu agora. A antiga aliança era defeituosa, era fraca por si. Por quê? Porque está baseada numa natureza humana fraca. Não é o problema da lei. O problema, né, é que o bojo de toda aliança ainda está inculcada numa natureza não transformada. E uma natureza não transformada, você tem o quê? Uma fraqueza. Se tem fraqueza, a rede, o que acontece? Ela não é maleável o suficiente, ela se torna às vezes até rígida demais. Não é assim o legalismo? O legalismo às vezes não é rígido demais. Se usa às vezes legalismo em excesso. E tudo que é rígido demais, quando você tem uma força prensando, normalmente o que acontece? Se não for maleável, quebra. Não é assim? Então você tem uma situação onde tem uma rede puxando o quê? Peixes. Quem são os peixes, gente? Quem são os peixes? Nós, os homens. Só que aqui na primeira pesca maravilhosa, não fala a qualidade dos peixes. Diferente da segunda. Então eu presumo que tem o peixe de todos os tipos, grandes, pequenos. E quando a rede começa a arrebentar, muitos peixes desses escapam, não é? Por quê? Porque são homens que estão buscando a Deus pela sua justiça própria. E a justiça própria é insuficiente. E os peixes que ficaram na rede? Os que ficam na rede, sempre é pela misericórdia de Deus. Só pela misericórdia dele. Porque tudo sempre foi a misericórdia, tá? Nunca se iluda disso. Nós só existimos até hoje por causa da misericórdia de Deus. Senão não teria jeito. Lembra? O motivo de não sermos consumidos é por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E agora a segunda. Na segunda pesca, você já tem uma situação diferente. Você tem uma rede que não arrebenta, ou seja, é uma rede que tem rigidez, mas ela é flexível ao mesmo tempo. Tá? Ela tem a rigidez da lei, mas tem a maleabilidade do quê? Do amor. Porque a lei, a nova aliança, qual é a lei da nova aliança, gente? É o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si. É o amor. E o amor oferece sempre o que primeiro? A dureza da lei ou a misericórdia? Misericórdia. Ela é rígida, mas não a ponto de ser tão legalista, de não entender o homem. Por quê? Porque ela tem que ser baseada no quê? Na misericórdia, no amor. É interessante que lá em Colossenses, Colossenses capítulo 3, versículo 12, fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe o que significa vínculo da perfeição? Vínculo da perfeição quer dizer o seguinte, que tudo que você leu, que eu li aqui, por exemplo, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, perdão, tudo isso que está ali, tudo tem que ser ligado, amarrado entre si com amor. Porque é o amor que amarra tudo. Ou seja, na nova aliança, é o amor que faz a ligação
de toda a rede para pegar os peixes. E outra, não é qualquer peixe. Agora todos são grandes peixes. E ele dá um número, 153 grandes peixes. Por que será que ele fala 153? Será que achou que ficava bonito no grego? 153 em grego vai ficar lindo. Vai combinar com o texto. Vai dar um tom assim. Será? Ah, não, é porque é um número que 1 ao cubo mais 5 ao cubo mais 3 ao cubo também dá 153. Olha que bonito, matematicamente. Né? Por que 153? Por que escreveram os 153 peixes, gente? É curioso, né? Lembra, a Bíblia nunca coloca nada por acaso. Tudo tem significado. E curiosamente, o número 153 está relacionado, que é o valor em hebraico, de uma expressãozinha chamada Benai Ha Elohim. Benai Ha Elohim vale 153. E Benai Ha Elohim significa filhos de Deus. Ou seja, quem foi pescado? Os filhos de Deus. Quem somos nós? Filhos de Deus. Então, na pesca maravilhosa da nova aliança, que é a direita, que é baseado em misericórdia, em graça, né? Todos os que são pescados são grandes peixes. Todos vocês que são filhos de Deus são grandes peixes. Por quê? Porque agora não está mais baseado na sua justiça. Está baseado na justiça de quem? De Cristo. Então é a justiça de Cristo que foi nos imputada. E agora nós somos grandes peixes. Mas não se iluda. Isso não significa que você pode viver a vida de qualquer modo. Lembra? Porque agora você é nova criatura. E o Espírito Santo está dentro de você agora. Qual é o objetivo do Espírito Santo em você? Você sabia que o Espírito Santo tem um objetivo claro, que todo mundo pode saber facilmente? O que o Espírito Santo quer fazer comigo? Oi? Nos convencer do pecado. Tudo bem, mas vamos ser mais longe. Vamos pegar o principal, esse é um deles, mas qual é o principal objetivo do Espírito Santo? A sua meta final, vamos fazer assim. Qual é a meta final, última do Espírito Santo para você? Santidade. Vamos resumir? O Espírito Santo tem um objetivo com você, comigo, com todos nós: nos fazer iguais a Cristo. Esse é o objetivo do Espírito Santo, que nós sejamos a imagem de Deus, a imagem do Filho de Deus, ou seja, que tenhamos nós o caráter de quem? De Cristo. Esse é o objetivo do Espírito Santo para cada um de nós, que eu, que você, todos nós tenhamos o caráter de Cristo. Nós procuramos muitas vezes, a gente tem uma figura muito errada às vezes em relação ao Espírito Santo em alguns aspectos. Por exemplo, nós confundimos dons com fruto. Nós temos esse hábito. Nós achamos às vezes uma pessoa que digamos assim, é usada pelo Espírito Santo em dons, nós acabamos às vezes confundindo com espiritualidade. E na verdade, a gente precisa lembrar o seguinte: os discípulos seriam conhecidos pelo quê? Pelo quê? Pelos dons ou pelo fruto? A árvore é conhecida pelo quê? Pelo fruto. Pelo fruto vos conhecereis. Né? Tem uma outra frase que Jesus fala, acho que em João 13, se não estou enganado, que ele fala: todos os saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei. Não é? Vocês serão conhecidos pelo amor. Aí nós, quando lemos, por exemplo, enchei-vos do Espírito Santo, nós achamos, por exemplo, que se eu ficar aqui falando em línguas, pulando, ou fazendo maravilhas, curas, profecias, não que isso seja ruim, tá? Não é.
Mas isso não me torna mais espiritual, sabia disso? Dom não é significado de espiritualidade. Por quê? Leia 1 Coríntios 12. Quem dá os dons? Os dons são de Deus para o homem. E ele se dá o direito de escolher a quem vai dar e quais vai dar. Não é verdade? Ele pode escolher se ele vai dar, por exemplo, dom de cura, dom de maravilhas, dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom de discernimento, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, para quem ele quer e distribui da forma que ele quer. Mas isso é de Deus para o homem e está na soberania dele. Ele dá como ele quer dar. Detalhe, não necessariamente é só para crente. Sabia que até governador ou reis ímpios eram chamados servos de Deus? Nabucodonosor, por exemplo, já foi várias vezes chamado de servo de Deus, mas era ímpio. Balaão era profeta, abençoou forçosamente, porque ele não queria abençoar, né? Ele foi forçado a abençoar, porque ele tinha sido pago para amaldiçoar. Lembra disso? Ele foi pago para amaldiçoar e forçosamente, pelo Espírito de Deus, ele profetizou bênção. Ele falou, não consigo amaldiçoar Jacó. Eu só posso abençoar Jacó. Como é que eu vou amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Não tem poder para isso. Aqueles que Deus abençoou não podem ser amaldiçoados. Isso inclui você, tá? Só para lembrar. Isso inclui todos nós aqui. Caso você tenha esquecido que você também é filho de Deus e que você também é filho de Abraão, né, através das promessas, então lembre disso. Ninguém pode amaldiçoar você. Mas Balaão era ímpio. E teve um final de ímpio. E é citado como ímpio na Bíblia, mas era profeta. E usado em profecia de forma que muitos de nós aqui não é usado. Isso tornou ele filho de Deus? Tornou ele espiritual? Não. Então como é que eu sei quando eu sou espiritual? Pelo fruto. Que fruto, gente? Bota para mim Gálatas 5, 22 e 23, vamos lá. Vamos lembrar dos frutos. Vamos ver como é que estamos. Eu gosto sempre de ler esse texto para ver como é que está a minha produção de fruto. E às vezes é uma decepção em alguns aspectos. Tem dia, então, que dá vontade de não ler o texto. Mas olha só. O fruto do Espírito já começa batendo, amor. Você ama? Agora pergunta, você ama como Deus ama? Porque Deus ama maus e bons. Olha que curioso. Está escrito lá em Mateus 5, do 43 ao 48. O que está escrito? Que Deus manda o seu sol sobre bons e maus. Manda a sua chuva sobre bons e maus. E lembra, amar quem te ama, isso até o ímpio faz. Quero ver você amar quem te odeia. Amar o inimigo. Amar quem te fez mal. E aí quando você ama quem te fez mal, você também perdoa. Porque a expressão do amor é perdão daquele que te fez o mal. Ih, Dionei, agora o negócio se entortou. Mas esse é fruto. Na verdade, lembra? O amor é o maior de todos. O amor é o vínculo da perfeição. Todos os outros têm que estar, o quê? Amarrados pelo primeiro, amor. Lembra? O amor é o vínculo da perfeição. Então, se ele é o vínculo, ele é aquele que amarra tudo. Tudo que você faz, tudo que você produz, tem que estar, o quê? Ligado com amor. Por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, 2, ele fala assim, mesmo que eu tenha uma fé capaz de mover as montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei.
Olha, não é qualquer fé. É a fé que muitos aqui gostariam de ter. A fé que diz para uma montanha, mova-se e jogue-se para o mar. Não é? E se mesmo que você tenha essa fé, mas você não tem amor, nada serve. É vã a sua fé, vazia. Percebe o problema? Por isso que o amor, permeia tudo. Por isso que ele é o vínculo da perfeição. Ele tem que estar em tudo. A fé que você tem que ser exercida com amor. A alegria que você deveria ter, exercida com amor. A paz que você tem, com amor. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, tudo com amor. Porque amor é o fundamento disso. O amor é o fundamento da nova aliança. O amor é o fundamento do motivo pelo qual Cristo desceu à terra e morreu em nosso lugar. Porque se não fosse esse amor, não estaremos aqui. Então, se você quer começar, ou quer ter um recomeço, a primeira coisa que você tem que lembrar é que você tem que frutificar em amor. E você tem que começar fazendo o quê? Liberando o perdão. Primeira coisa. Quer mudar a sua vida? Libera perdão. Começa a liberar perdão. Porque perdão, eu não vou pregar isso hoje, que não vai dar tempo, mas o perdão, olha, atrasa várias coisas na sua vida. Atrasa ministério, atrasa prosperidade, atrasa bênçãos, tá? Te deixa numa situação complicada em vários aspectos. Então você precisa liberar perdão. Você precisa amar. Você precisa ter o quê? Alegria. Eu sei que ultimamente parece que o mundo não dá motivos para a gente ser muito alegre, né? E você pode às vezes ficar triste. Uma coisa é ficar triste, a outra coisa é viver triste. Lembra disso? Não tenha neuras. O cristão pode se entristecer? Claro. Né? Sei lá, você faz o vestibular ou faz o Enem, não passa. Vai ficar alegre ou vai ficar triste? Vai ficar triste. Natural. Você não é louco. Você não enlouqueceu ainda, né? Está vivendo a realidade. Mas uma coisa é ficar triste, a outra é você permanecer triste. Por quê? Porque o Espírito vai falar para você e dizer assim, não fique triste. O futuro ainda é muito melhor para você. Há coisas muito melhores que vão vir para você. Ânimo. Você vai ter paz, que é outra coisa que é complicada, que, os dias que nós vivemos, como eu li, os dias são maus. Já eram maus no tempo de Paulo, e não parece que melhoraram muito de lá para cá. Ainda mais alguns dias ou semanas atrás, parecia então mais mal ainda. Mas os dias são difíceis. Mas mesmo no dia difícil, você ainda pode manter a sua paz. A sua paz é baseada em quê? Em saber que Deus cuida de você. Saber que Deus tem um bom plano para você, tem um bom propósito para você. Eu sei que é difícil às vezes você enxergar isso, mas é por isso que você tem que se conectar com o Espírito de Deus. Lembra Romanos 8,16? O Espírito de Deus testifica ao meu espírito que sou filho dele. O problema às vezes é que o nosso foco está muito mais no corpo do que no espírito. Nós somos, em vez de ser guiado pelo Espírito, somos guiados o quê? Muitas vezes pelo corpo. Eu já falei aqui outra vez, né? Lembra? Você é trino. Você tem corpo, alma e espírito. E às vezes os três entram em briga. Aquela velha história do lanche. Você está com muita fome. Aí o que você faz? Entra numa, sei lá, uma lanchonete ou algo assim. O que o corpo quer? O corpo quer um X salada, X tudo, X bacon, X qualquer coisa. Aí a alma olha e diz assim, não, isso é muito gorduroso, pede uma salada que é mais saudável. E aí o espírito, que é muito mais elevado sempre, vai chegar para você e falar assim, olha, aproveita que você está sem comer e emenda um jejum. Quem ganha, gente? Quem ganha? Percebe o problema? Porque na nova criatura, a única coisa que não mudou foi o corpo.
Você ganhou alma nova, espírito novo, tem o Espírito de Deus em você, mas o corpo ainda é o antigo. E o corpo continua com suas vontades. Quais são as vontades do corpo, gente? O que o corpo gosta? O corpo gosta de festa, comida, prazeres, entretenimento, sofá, cama, rede, viagens, né? Todas as coisas desagradáveis que eu acabei de falar, né? E aí quando você faz uma coisa simples, não precisa fazer muita coisa, só precisa fazer uma coisa simples para você perceber o problema que o corpo é para você. Só faz isso aqui, ó. A primeira coisa que faz é o corpo já reclama. Ele vai dizer assim: não gostei. Não foi legal o que você fez. Dá para voltar onde estava antes? Não. Por quê? Porque o espírito está dizendo o seguinte: vamos buscar Deus. E o corpo está dizendo o seguinte: vamos dormir, vamos deitar, vamos ter um programa de filme agora com TV maravilhoso, estou com uma fome, uma pipoca e é bem. Mas ficar assim dói. Em certas idades, então, parece que dói tudo, né? O corpo não gosta disso, gente. E olha, é uma coisa simples. Isso aqui é simples. 1 minuto, 2 minutos, ele até suporta. Fica 15. Fica meia hora. Fica 1 hora. O corpo vai te xingar um monte. Vai dizer: levanta daí, o seu... Não é? Mas essa é a guerra do corpo com o espírito. Porque nós deveríamos ser guiados pelo espírito. E aí nós muitas vezes somos guiados pelo... E o corpo muitas vezes dá problema. Lembra? O corpo gosta de festa. O corpo gosta de comprar coisas para o seu prazer. E aí nos gera problemas, dívidas, coisas que nós às vezes compramos que não precisávamos, né? E o Espírito diz assim: eu tenho um caminho melhor. Mas a gente às vezes faz ouvido de surdo, não faz? Bota o próximo para mim, o 23. Mansidão e domínio próprio. E domínio próprio já envolve domínio do corpo e de um outro item que extremamente... Esse é o item mais difícil de você controlar em você mesmo. Eu sei porque eu falo de cadeira. A língua. Esse aí, olha, meu gente, esse é difícil. Esse é difícil. Só que como deveríamos ser cheios do Espírito Santo, a nossa língua deveria ser usada para quê? Para amaldiçoar ou para abençoar? Para louvar e adorar a Deus ou para reclamar? Para usar profeticamente em benefício nosso do futuro ou para maldizer o nosso futuro? E o que a gente às vezes faz? Justamente o inverso disso, não faz? Principalmente se leva uma fechada no engarrafamento, num dia de trabalho, atrasado 15 minutos já no horário. Aí você vai ver que sua língua funcionando, dirigida pelo corpo e não pelo Espírito. Percebe como a luta é diária? Mas se você estiver cheio do Espírito, isso vai mudar na sua vida. Você vai ter uma outra natureza. Se você estiver cheio da palavra e do Espírito de Deus, tudo isso muda. Quer ver um exemplo? Por exemplo, uma coisa que mudou a minha vida, né? Uma delas, em relação a, por exemplo, a reclamações e murmurações. Mas mudou a minha vida completamente. Bota para mim Lamentações 3,39. Eu não sei se está na versão que eu costumo usar, mas se não tiver, eu dou a minha versão. Toda vez, por exemplo, que eu vou pensar em reclamar, pensar, tá? Não reclamei, em que está quase na ponta da língua de sair uma reclamação, uma murmuração, esse texto vem na minha mente. Tem outra versão que eu gosto, ela fala assim:
De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E aí, quando vem esse texto, eu chego e digo, realmente Deus, se tem um culpado sou eu. Porque todos os problemas que eu estou passando, pelo menos a maioria deles foi eu que fiz, eu mesmo fiz. Não posso me queixar. Não tenho como me queixar. É batata. Cada vez que eu penso em me queixar, parece que o Espírito Santo projeta assim. Lamentações 3:39. E aí, a língua não funciona mais. E aí só funciona para pedir misericórdia, Senhor. Misericórdia por mim mesmo. Me ajuda a sair da enrascada que eu mesmo me meti. Não foste tu, fui eu. Sozinho, sem ajuda de ninguém. A palavra de Deus muda a nossa vida. E se você estiver cheio da palavra, cheio da palavra, João 14 diz que o Espírito vai fazer você lembrar da palavra. E isso vai mudar a sua vida. Como mudou, por exemplo, a minha vida em relação a queixas, com esse versículo aqui. Só com esse. Fora, por exemplo, Jeremias 9, 23, 24. Que também mudou a minha vida. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em saber e conhecer que sou Deus, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. O que esse texto está me dizendo? Que sabedoria não é minha, é dele. Que força, saúde, tudo que eu possa fazer, nem o ar que eu respiro é meu, é dele. E qualquer riqueza que eu possa ter, bens ou tudo, o que for, não é meu, é dele. Então todo esse conceito de sucesso que nós temos, que a mídia nos vende, não é nosso. Isso não é sucesso. Para Deus não é sucesso, porque é tudo dele. Qual é o sucesso para Deus? Em conhecê-lo, compreendê-lo e ter experiências com ele. Ou seja, intimidade com Deus. Quer ter sucesso no conceito de Deus? Quer se gloriar de alguma coisa? Glorie-se em ser íntimo de Deus. Isso é sucesso do ponto de vista de Deus. Não é do ponto de vista do homem, do ponto de vista dele. Jeremias 9, 23, 24. É ele falando. E aí ele ainda diz, eu faço 3 coisas. E você tem que refletir na sua vida essas mesmas 3 coisas. Que 3 coisas são essas? Primeiro, misericórdia. Deus sempre oferece primeiro a misericórdia. Sempre Deus oferece primeiro misericórdia. Sempre. Depois da misericórdia, quando esgota o limite dela, aí Deus oferece o juízo. E por fim, ele refaz a justiça. Por isso que Jesus é uma expressão de Jeremias 9, 23, 24. Jesus é a expressão disso. Na sua primeira vinda, ele vem para oferecer o quê? Misericórdia. Não é isso que ele fala? Eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Na primeira vinda, Jesus vem para executar o padrão divino. Misericórdia primeiro. Na sua segunda, o que ele vai fazer? Aí sim, juízo. E depois que ele executar o juízo, o que ele estabelece? Um reino de justiça. Olha o padrão de Jeremias 9, 23, 24 aí. É isso que a gente precisa. Então eu vou terminar lendo de novo Efésios 5, do 14 ao 18. Tem muito mais aqui, mas o tempo não vai permitir, já passamos da hora. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Lembra? Não apagueis o Espírito. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19 fala: não apagueis o Espírito. Se o texto de Paulo diz que eu posso apagar o Espírito, botou não apagueis,
Então, a gente não pode correr esse risco. Não apague o espírito. Ao contrário, encha-se, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E qual é a principal vontade do Senhor? A gente falou aqui, qual é a principal vontade do Espírito Santo para nós? Que nós sejamos a imagem de quem? De Cristo. Desenvolver em nós o caráter de Cristo. Detalhe, isso é fundamental. Eu admiro muito, por exemplo, Davi, Samuel, Salomão em alguns aspectos. Admiro vários personagens bíblicos. Admiro o bispo Flori, admiro o bispo Rude. Mas nenhum deles é meu modelo, sabia disso? Nenhum deles é meu modelo. O meu modelo sempre vai ser quem? Cristo. E eu não tenho a menor pretensão de ser melhor do que Davi, melhor que Salomão, melhor que Samuel, melhor que o bispo Flori ou melhor que o bispo Rude. A minha pretensão é ser o melhor o quê? O melhor Dionei, a imagem de Cristo que o Dionei pode ser. Você não se compara com os outros, você se compara com você. Você até pode usar os outros em algum sentido. Você aprende com eles, como nós aprendemos com os bispos, com os pastores daqui. Mas na questão de aplicação na vida, porque eu não tenho a vida do bispo Flori, eu não tenho a vida do bispo Rude, cada um tem a sua vida com Deus e a sua história. Eu tenho a vida do Dionei com Deus, com Cristo. Então, eu sei que Cristo em mim, o Espírito Santo em mim, pode fazer desse Dionei um Dionei muito melhor do que eu tenho sido, a imagem de quem? De Cristo. Então essa é a vontade, esse é o propósito. Essa é a vontade primordial do Senhor para nós. E por último, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A igreja de pé, por favor.